para não atrasar ninguém que tinha já se planejado no horário. Boa noite a todos os participantes, boa noite, doutora Marcela. Queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade por estar dando aqui essa aula, compartilhando seu conhecimento conosco. Acredito que vários aqui já conheciam através do Instagram. A gente realmente tem, assim, você como uma inspiração profissional e a gente está muito grato por ter essa oportunidade de ter essa aula com você. Muito obrigada mesmo. E a respeito do pessoal que está participando da aula, eu vou enviar o link para o certificado ao final da aula, e é bem simples, vocês vão digitar o nome de vocês, o e-mail, e depois vocês vão receber o certificado pelo e-mail de vocês. Meu nome é Juliana Gaspar, e eu sou presidente da Liga Acadêmica de Ortopedia de Franca, e qualquer dúvida vocês podem perguntar aí no chat, que o pessoal da Liga também está acompanhando para auxiliar. E aí eu dou a palavra para a doutora Marcela, pode ficar à vontade e começar a sua aula. Obrigada. Agradeço o convite, agradeço por estar aqui falando para vocês hoje. Eu gosto muito de dar aula, gosto geral de lesões no esporte, né? Eu vou fazer uma visão geral para vocês e no final vou mostrar duas ou três lesões mais específicas. Vou compartilhar minha tela. A gente vai conseguir gravar? Sim, doutora, o Matheus, o diretor de marketing, ele já está gravando a aula. Ótimo. A gente já te envia o link do YouTube gravado. Isso vai não falar. Bom, todo mundo vendo meu slide inicial? Ainda não, doutora. Ainda não apareceu. Vocês estão vendo minha tela? Sim, sua tela sim. Apareceu? Agora sim. Ótimo. Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, né? Eu estou no Instagram, no @marcelaortopedista. Meu nome é Marcela Rodrigues Costa Simões. Eu fiz a faculdade de medicina na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E, em seguida, já fiz direto a ortopedia, que é uma residência de 3 anos no Hospital da Baleia, aqui em BH também. E, em seguida, também a cirurgia da mão, que é uma nova residência, que são mais 2 anos, no Hospital Maria Amélia Lins, da FEMIG. E depois de fazer as residências, né, eu fiz as provas de título das sociedades, que é a SBOT, Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e SBCM, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Agradecendo mais uma vez aí, até coloquei a logo para ficar bem linda, né? Vocês da Laote aí. Bom, atualmente eu sou preceptora de residência médica, tanto de ortopedia quanto de cirurgia da mão, no Hospital da Baleia, que é o hospital onde eu fiz a residência. E trabalho, além desse hospital, trabalho em Divinópolis, no Hospital São João de Deus, onde eu faço parte do corpo clínico de ortopedista e cirurgia da mão, eu e mais um outro médico. Eu também sou membro da SET. Para quem não sabe o que é SET, é a Comissão de Ensino e Treinamento da SBOT Minas,
que é uma comissão formada para a gente preparar o residente R3, que é o do último ano de ortopedia, prepará-lo para a prova de título da sociedade, porque é uma prova muito difícil, muito complexa, tem parte teórica, tem parte prática, tem parte de habilidades, de exame físico, de anatomia. Então, a gente faz essa comissão para fazer simulados, questões, aulas, para treinar os residentes para a prova. E é gratuito, é da própria sociedade mesmo. E ano passado eu trabalhei no Clube Atlético Mineiro de futebol feminino, e então tem muita coisa aí para dividir sobre o futebol também. Então vamos começar a nossa aula. Hoje eu vou falar de lesões no esporte. E são uns termos com os conceitos iniciais para vocês entenderem, que é a divisão dos esportes e das lesões em fatores extrínsecos e intrínsecos, porque a gente sempre tem que levar isso em consideração quando a gente fala de incidência de lesões, por exemplo, né, de risco. Então, vamos lá, os fatores extrínsecos, eles são decorrentes do meio ambiente, são fatores externos, né? Por exemplo, se um jogo ou treino é feito... Desculpa te interromper, tem como você compartilhar a tela maior? Como se fosse uma apresentação mesmo do slide? Ah, no meu ele tá. Deixa eu ver o que está acontecendo. Está aparecendo para a gente o seu PowerPoint aberto, não está a apresentação. Então, vamos de novo. Vou apresentar a tela inteira, que aí eu acho que vai dar certo. Funcionou? Isso, agora está perfeito. Obrigada, desculpa te interromper. Se alguém quiser interromper para perguntar alguma coisa, não tem problema, tá? Pode interromper, pode perguntar, porque às vezes a gente está de frente para uma imagem de raio-x, alguma coisa, e a gente quer tirar a dúvida, e fica até mais fácil de eu responder com a imagem ali no slide, tá? Então, não tem problema, pode me interromper sim. Então, esses fatores extrínsecos ou externos, né, começando pelo meio ambiente, né, que seria a característica do jogo, por exemplo, se é só um treinamento ou se já é um jogo decisivo, porque isso muda, né, tanto as questões do time todo, como a tensão emocional, né, isso é um pouco intrínseco também. E se for, por exemplo, em um estado de chuva, ou de frio excessivo, ou de sol excessivo, né? Então, também o meio ambiente. E a posição do jogador, se ele joga no gol, por exemplo, se ele joga no ataque, né? Muda o tipo de lesão mais comum. A superfície da quadra, se tem irregularidades, se tem buracos ou não. O tipo de tênis que está utilizando. Então, esses são fatores externos. E os fatores intrínsecos seriam as características biológicas de cada um, né? O condicionamento físico, o preparo técnico, se ele tem uma força muscular adequada para proteger ele de lesões, se é homem, mulher, se tem lesões prévias, né? Fatores psicológicos. E a gente também divide as lesões esportivas em agudas e crônicas, né? As agudas, que são recentes, né, que aconteceram naquele dia ou nos dias próximos, que são as contusões, as fraturas, as entorses, os estiramentos, né? Então, assim, só para esclarecer um pouquinho esses termos, para quem não está muito confortável com eles, a contusão é mesmo uma batida direta, né? Uma trombada, aí dá um roxo, um hematoma, né? Essa é a contusão. Ela não leva a lesão de ligamento, de tendão, tá? As fraturas é quando o osso quebra, entorses é quando tem uma entorse, uma torção da articulação, mais comum no tornozelo e, em segundo lugar, no joelho. Estiramento muscular, né? Uma lesão da musculatura, pode ser no encontro do tendão com a musculatura, ou pode ser uma lesão muscular pura, bem no ventre muscular também. Então, são essas as lesões mais agudas. Lesões de ligamentos também, né? E as lesões crônicas são as sobrecargas, as tendinopatias, umas inflamações mais crônicas, as lesões condrais, que são as lesões da superfície da cartilagem, as fraturas por estresse, que são microfraturas que vão acontecendo em uma região específica do osso por causa de uma sobrecarga. E o osso não tem tempo hábil para se recuperar em comparação ao esforço e a demanda que o atleta está tendo em relação àquele osso, tá? Por exemplo, eu tive uma paciente, ela nem era atleta, ela era sedentária, e ela era mais gordinha, e ela queria emagrecer, e aí ela começou a fazer zumba, 3 vezes por semana. Chegou na terceira semana, ela estava com uma dor muito forte,
na canela, e era mais à direita, e ela tinha uma dor bem localizada no terço médio da canela, que é o lugar mais comum de fratura por estresse, e pela história dela, eu já pensei e suspeitei, falei, olha, ela era sedentária, há 3 semanas ela mudou completamente a demanda para o corpo dela, né? Então, musculatura, ela demandou tendão, ela demandou suporte ósseo, ainda ela era pesadinha, né? Então, assim, ela tinha vários fatores de risco, e aí a gente fez a radiografia veio normal, mas eu insisti na minha suspeita e solicitei uma ressonância. E aí lá na ressonância veio claramente a linhazinha de microfratura, que era uma fratura por estresse inicial. E aí o problema disso, o tratamento é repouso e deixar o osso ali se recuperar daquela lesão, daquela fratura por estresse. Então, assim, não adianta nada a gente fazer um desbalanço, um desequilíbrio, né? Isso acontece não só quando alguém é sedentário e começa uma atividade física, mas também quando há mudança do estilo de treino. Por exemplo, um atleta, ele treina só correndo e chutando para o gol. E aí, de repente, entra um treinador novo que faz eles pularem 200 cordas, sei lá, por dia, né? Então, ele demandou uma outra musculatura que não estava sendo utilizada anteriormente. Então, essa mudança de treino também pode levar à fratura por estresse, tá? Então, sempre lembrar dessa lesão crônica aí. Crônica ou subaguda, né? Sobre as lesões, tem como a gente dividir elas por segmentos, que são as partes do corpo, ou a gente pode dividir por esporte, as lesões mais comuns, ou por tipos de lesões. Eu vou falar um pouquinho de cada, para ficar bem claro para vocês. Então, vamos começar pelas lesões por segmento, por parte do corpo, né? Começando aí pela coluna. O que a gente pode ter de lesão na coluna nos esportes? Então, vamos lá, a gente pode ter as distensões musculares e ligamentares, né? Apesar de a gente falar muito pouco nisso, pode acontecer, por exemplo, atleta que tem que saltar e sobre uma corda, fazer arremessos do próprio corpo, né? Pode ter muita distensão muscular e ligamentar. Hérnia de disco, né? Que é a herniação do disco que fica entre os ossos das vértebras, e essa herniação, ela pode fazer uma compressão da raiz do nervinho que está saindo ali da coluna. Então, por isso o risco da hérnia de disco em atletas, tá? Principalmente se ela for aguda, às vezes uma ruptura de um pedacinho do disco, solta, hernia, fica protruso e pode causar, às vezes, uns sintomas neurológicos. A gente pode ter também fratura das vértebras, né, que é a imagem da direita aí de vocês, que é uma tomografia, mostrando aí essa compressão, né, uma fratura em compressão, ela perdeu um pouquinho a altura, tá, essa fratura de vértebra, e a gente pode ter a espondilolistese. Espôndilo remete à coluna, vértebra, e listese é como se estivesse escorregando. Então, é o desenho que está aí à esquerda de vocês, tá vendo? Teve uma espondilólise, que é essa microfratura, e aí teve a listese, que é uma vértebra escorregar sobre a outra, tá bom? Isso também pode causar compressão, principalmente desse nervinho que está saindo aqui, ó, tá vendo? Agora no ombro, né? São várias coisas que a gente pode ter no ombro, principalmente atleta de bola, arremessador. Então, a gente pode ter a instabilidade do ombro. Existe a instabilidade principalmente anterior, existe também a instabilidade posterior e existe ainda a instabilidade multidirecional, né? Principalmente em atleta já de longo prazo, que utiliza muito o ombro. Existe o ombro do arremessador, com lesão da glenoide, que é o suporte ósseo para a cabeça do húmero, né? A articulação glenohumeral, que é de glenoide e húmero, ela tem essa glenoide com um formato côncavo e ela é coberta, né, por um material fibroso que pode ter microlesões, principalmente nas bordas, e pode causar o ombro do arremessador, tá bom? Lesão de manguito rotador. O que é manguito rotador? É um conjunto de músculos que a gente tem no ombro, e esses músculos, eles podem sofrer lesões. Eles podem sofrer lesões parciais ou rupturas completas. Isso acontece muito em atleta e em paciente também sedentário, mas aí o tipo de lesão é diferente, é mais degenerativa. Aqui a gente está falando de lesão aguda, ruptura, então é de atleta, né? Paciente mais jovem. A gente também pode ter uma luxação acromioclavicular. O que é isso, né? São essas duas imagens da direita de vocês. A luxação acromioclavicular
é uma luxação da articulação do acrômio, que é essa parte aqui da escápula, com a clavícula. Olha como o lado normal, que é o esquerdo, existe um contato bem próximo do acrômio com a clavícula, tá vendo? E os 12 milímetros medidos aqui, ó, é em relação ao coracoide, tá? É só um ponto de referência, não é aqui que é a lesão. A lesão ocorre na articulação entre o acrômio e a clavícula. E aqui é o lado normal, tá vendo? Um altinho, normal, fisiológico. Diferente do lado acometido, onde aumentou, ascendeu, subiu a clavícula, porque houve uma lesão dos ligamentos que seguravam essa articulação. Então, por causa da lesão desses ligamentos, essa articulação luxou, ou seja, perdeu completamente o contato. Subluxar é quando só arrasta um pouquinho para o lado. Agora, luxação é quando perde completamente o contato articular, que é o caso aqui, ó. Luxação acrômio-clavicular, tá bom? E no exame clínico, olha o que a gente vê: uma ascensão da pontinha da clavícula, da extremidade distal da clavícula, formando inclusive um sinal da tecla. Se a gente aperta essa clavícula, ela desce e levanta, como se fosse uma tecla mesmo de computador ou de teclado, tá? E chama assim esse sinal, sinal da tecla. E agora, na imagem da esquerda inferior de vocês, a luxação gleno-humeral, da glenoide com húmero, ou seja, perdeu o contato completo da glenoide da escápula com a cabeça do húmero, né, que é o osso aqui do braço. E essa luxação pode ser anterior, em 97% dos casos, ou ela pode ser posterior e, em casos mais raros, inferior ou superior, tá? Mas o mais comum, 97%, é anterior. Talvez até tenha alguém aí assistindo a aula que já teve uma luxação de ombro, porque não é raro não, tá? É sempre comum de encontrar. Ainda sobre ombro, que é uma das articulações mais acometidas, né, no esporte, depois de joelho e tornozelo, tem as rupturas musculares. A gente pode ter a ruptura do peitoral maior, que é a imagem superior esquerda de vocês. Olha como que o lado esquerdo do paciente tem um vazio, né? É porque houve a ruptura do músculo peitoral maior. E a ruptura do bíceps também pode acontecer, que é a imagem inferior esquerda. E esse sinal a gente chama de sinal do Popeye, exatamente por causa do desenho animado do Popeye, né, que tem aquele músculo, aquela bolinha ali no bíceps. Então, o que acontece? Acontece a ruptura muscular proximalmente e o músculo se junta todo aqui na porção mais distal dele, formando essa bolinha aí, essa elevação, tá? É muito comum rupturas musculares desse tipo em pessoas que utilizam esteroides para ficar mais fortes, tá, gente? Então, quando aparecer um atleta muito forte com essas rupturas, perguntar se ele utiliza bomba, né? Faz uso de medicamento, porque pode ser um fator de risco, ok? À direita de vocês, fratura de clavícula na imagem superior e fratura de cabeça do húmero na imagem inferior direita aí. Agora, cotovelo, a gente pode ter luxação do cotovelo, lembrando que luxação é quando tem perda completa do contato, que é a imagem da radiografia aí. Aqui está o húmero e aqui está a una, esse aqui é o olécrano e aqui é a cabeça do rádio. Houve perda completa do contato. O húmero tinha que estar encaixadinho aqui, tá bom? Ou lesões ligamentares, ou epicondilite lateral, muito comum no tênis, né? Epicondilite lateral, que é essa dorzinha que dá no epicôndilo lateral aqui, e as fraturas também. No punho e na mão, o que a gente encontra muito? Fratura de falange, fratura de metacarpo. Metacarpo, lembrando que a gente numera 1, 2, 3, 4, 5, né? O polegar é o número 1. Fratura de escafoide, que é essa imagem aqui, ó, a setinha vermelha mostrando a fratura de escafoide. E fratura de rádio distal. Esse é o rádio e esse é a una. Então, é muito comum ter a fratura de rádio distal. A fratura de rádio distal e a fratura de escafoide, elas têm basicamente o mesmo mecanismo de trauma, ou seja, o atleta cai com a mão espalmada no chão, tá? O que vai mudar é como a energia vai chegar de acordo com a angulação da palma da mão, tá? Quanto mais estendido, maior a chance da fratura ser do escafoide. Ainda em punho e mão, olha que lindo, eu adoro essa imagem da esquerda aí de vocês. Essa seta está mostrando uma abertura
entre o escafoide e o semilunar. Ó, vou voltar na imagem anterior. Olha como que o escafoide e o semilunar, eles ficam bem pertinhos um do outro. O que segura os dois aqui é um ligamento chamado ligamento escafo-semilunar, ou seja, ele leva o nome dos ossinhos que ele segura aqui, né? Ele é um ligamento bem forte e quando ele arrebenta, quando ele tem ruptura, olha o que acontece. Afasta os dois ossinhos, porque não tem mais o ligamento ali para segurar. E aí a gente tem esse sinal de abertura que chama sinal de Terry-Thomas. Esse sinal de Terry-Thomas recebeu esse nome por causa desse comediante inglês que tinha esse dentinho separado. Então, agora vocês nunca mais vão esquecer, né? Sinal de Terry-Thomas, lesão do ligamento escafo-semilunar. E ainda as luxações, né? Aqui teve uma luxação, ó, da interfalangiana proximal. Essa aqui é a interfalangiana distal, essa aqui é a interfalangiana proximal e essa aqui é a metacarpofalangiana, tá? Nesse caso, teve uma luxação da articulação interfalangiana proximal do quinto dedo, que é o dedo mínimo. Na pelve e no quadril é menos comum a gente ver as lesões, mas pode ter uma lesão condral, pode ter uma dor glútea, bursite, pubalgia, né, que muito atleta de futebol tem, fraturas, avulsões, tá bom? O joelho, nosso querido, né? Acho que todo mundo que gosta de ortopedia já estudou um pouquinho de joelho. Inclusive, quando eu comecei a residência, eu gostava muito de cirurgia da mão e de joelho. Teve uma época que eu cheguei a ficar em dúvida se eu ia fazer joelho ou cirurgia da mão. Mas a microcirurgia me levou para a cirurgia da mão. Então, vamos lá. No joelho, o que a gente pode ter? As lesões meniscais, que são as lesões dos meniscos. Os meniscos são como se fossem pneus, né? Como se fosse um amortecedor que fica ali, ó, dentro do joelho, entre o fêmur e a tíbia. E ele ajuda no impacto, ele ajuda a acomodar as estruturas ósseas, tá? Ele ajuda a bombear o líquido ali intraarticular, que é o líquido sinovial. Então, a gente pode ter essas lesões periféricas ou mais centrais, tem vários tipos de lesões de menisco. Tem também o ligamento cruzado anterior, que é o mais famoso, né, que a gente vê falar mais, a gente tem muitas imagens de pacientes se machucando, porque o trauma é bem característico. A posição que o paciente machuca é bem característica, eu vou mostrar mais no final aí para vocês, tá? O ligamento cruzado anterior, ele chama cruzado porque ele praticamente cruza o joelho lá dentro, tá, gente? Existe o cruzado anterior e o cruzado posterior. Ó, esse aqui é o cruzado anterior, e aqui, escondidinho atrás, o cruzado posterior, tá? E a gente também tem a lesão dos colaterais, ó. Esse aqui é o colateral lateral, e existe o colateral medial, que não está aparecendo aqui no desenho, tá bom? Existe a síndrome fêmuro-patelar, que é uma dor entre o fêmur e a patela, tá? Muito comum em mulheres também que fazem muita atividade agachada. E tem a luxação de patela, que é quando a patela realmente sai do lugar. Acontece muito em esporte também. Agora, no tornozelo, né? Tornozelo é muito comum as entorses, que são as lesões ligamentares, as lesões condrais do talos, ou seja, da superfície da cartilagem, né, do talos, as tendinopatias mais antigas, do Aquiles, por exemplo, que é o tendão mais forte do corpo, as fraturas de metatarsos e falanges e as fraturas por estresse, que é aquela fratura que eu contei a história da minha paciente que foi começar a dançar zumba, né? A dela foi na perna, na tíbia, mas também pode acontecer aqui, ó, no metatarso, aqui no segundo metatarso. Olha como que é bem sutil, né? Não é igual aquela fratura de escafoide que eu mostrei para vocês, que dá para ver nitidamente a fratura. É uma imagem mais sutil, principalmente se for nos primeiros dias. Às vezes ela pode nem aparecer nos primeiros dias. Então, a gente tem que ter a suspeita, tem que fazer o exame físico correto, tá? A gente tem que fazer a palpação, o exame exato, para a gente continuar na suspeita diagnóstica e não liberar esse paciente, porque pode evoluir com uma fratura pior, pode evoluir com uma pseudartrose, que é quando o osso não cola. Então, sempre desconfiar, tá, gente? Bom, essas foram as lesões por segmento, né? Eu dei um apanhado geral por parte do corpo. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone aí, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das lesões por esporte. No futebol, o que é mais comum?
lesão de membros inferiores, né? Já era o que a gente imaginaria, né? 72% é de lesão de membros inferiores. Os jogadores mais novos, né, abaixo de 26 anos, têm menos incidência de lesão muscular, lesão óssea, tá? De todo o aparelho locomotor. Eu até coloquei a referência bibliográfica no final aí, para vocês verem, se quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tá? Depois eu vou mandar a aula para o pessoal da Liga, para quem quiser ter acesso a essas referências bibliográficas, eles mandam para vocês, tá bom? Ainda no futebol, né? Onde teve mais lesões? A coxa foi a principal região. Por quê? Aqui a gente não está falando de osso nem de ligamento, a gente está falando de lesões nos esportes. Então, o que mais machucou no esporte foi a coxa, porque foram as lesões musculares, tá? Então, a coxa ficou aí com 34%. Depois, o tornozelo, provavelmente com as lesões ligamentares. E, por último, o joelho. Pode ser lesões meniscais, ligamentares. Agora, sobre as lesões, olha aí abaixo, eu saltei um espaço para ficar bem claro para vocês que é outro item que foi avaliado. As lesões musculares, elas ganham com quase 40% de lesões, tá? No futebol. Depois, as contusões, que são as batidas, as trombadas, as entorses, depois tendinite, e por último, fratura e luxação, tá? É o mais difícil, ainda bem, né? Porque são as mais graves. Quanto ao mecanismo de ocorrência, né? A gente tende a pensar que quando acontece o contato direto, um atleta trombando no outro, seja o mais comum de machucar, né? Mas não, olha só, esse estudo mostrou que o contato direto foi só 40% das lesões e 60% foi quando não aconteceu o contato direto, tá bom? E quando não teve contato direto, a maioria foi, quer dizer, metade, né? Foi lesão muscular. Só que como divide em vários segmentos, então a grande maioria foi lesão muscular. A maioria são lesões leves, ou seja, o atleta volta para o jogo, né, em 7 dias. E a maior incidência em jogadores de meio de campo e ataque. O risco de lesão no futebol profissional é 1000 vezes maior do que no jogo amador. As mulheres têm mais incidência de lesão de LCA. O que isso significa? Em números absolutos, né, não relativos, em números verdadeiros, existem mais homens que machucam o LCA. Por quê? Mais homens jogam o esporte, futebol, né? Mas quando a gente compara 100 mulheres e 100 homens que jogam futebol, a incidência nas mulheres é maior de lesão de LCA. E existem algumas explicações para isso. Uma delas é a anatomia do próprio joelho, a posição de onde sai o LCA, a distância entre a incisura das duas curvinhas lá do fêmur e também fatores hormonais, tá? Então, se você compara dois grupos iguais, 100 mulheres e 100 homens, o número de lesões nas mulheres é maior, porque elas têm uma predisposição maior, tanto anatômica quanto hormonal. Mas o número absoluto de lesões de LCA, que é o ligamento colateral anterior do joelho, é em homens, ok? E as lesões, olha que interessante, acontecem mais nos últimos 15 minutos dos jogos, tá? Já tá todo mundo cansado, né, e tudo. Isso foi do futebol. Agora vamos para o basquete, principalmente membros inferiores, né? Muita gente pensa que, às vezes, basquete, né, vai ser membro superior. Só que não. O basquete continua sendo membro inferior também o mais importante, tá? Principalmente em torse de tornozelo. É o segundo esporte com mais lesão esportiva. Nos Estados Unidos, o primeiro lugar de lesão esportiva é o futebol americano. No Brasil, o primeiro lugar com lesão esportiva é o futebol de campo. E o segundo lugar nos dois é o basquete, tá? Nesse estudo, mostrou que o cano alto ou baixo do tênis, eu até pus um tênis aí para desenhar, não teve diferença de entorse, porque muita gente acha que quando coloca o cano alto, né, pode diminuir o risco de entorse, mas nesse estudo não mostrou. O que mostrou benefício para ter menos entorse foram as bandagens e os estabilizadores. Eu até coloquei um vídeo aqui da fisioterapeuta do Atlético, quando eu trabalhei lá no passado, fazendo uma bandagem, que a gente fazia em algumas atletas. Não é todo mundo que sente benefício com as bandagens, viu, gente? Por isso que você não pode sair prescrevendo para todo mundo. Tem gente que fica com limitação da mobilidade, joga pior com a bandagem. Então, a gente tem que selecionar bem esse atleta antes de indicar a bandagem. Vamos ver se vai rodar.
Essa foi feita com esparadrapo. Já no atletismo, quando tem mais de 20 anos, tem mais lesão. Membros inferiores em 80% dos casos, principalmente coxa e joelho. E o grupo muscular mais acometido foi o isquiotibial, em 60% dos casos. 17 a 76% tiveram lesões osteomusculares, porque existem outros tipos de lesões também, tá? E aí os tipos, né, dentro do atletismo, né, o que a gente tem? A gente tem a corrida rasa, que é a distância variada, 100 metros, 400 metros. A gente tem corrida com obstáculo, né, que tem os saltos, né, para saltar os obstáculos. A gente tem o salto, o arremesso, saiu errado escrito aí, e a marcha atlética, tá? A modalidade que teve mais lesão foi as modalidades de velocidade, né, a corrida rasa de 100 metros, e os obstáculos, o salto, tá, que causou mais lesões no atletismo. Agora, o que todo mundo adora, sempre me pergunta no consultório, no Instagram, né, sobre o CrossFit. E aí, né, pior, melhor, como é que é o CrossFit? Então, tem lesão até 73% de prevalência. A região do corpo mais acometida é o ombro, depois as costas e joelhos. Então, o ombro, principalmente por causa do levantamento de peso, né? Em relação a fatores associados às lesões, o que mudou, né? O tipo de exercício, às vezes, muda a incidência de lesão e o tempo de prática de CrossFit. Isso foi uma meta-análise, tem até o nome do artigo aí embaixo, se vocês quiserem ver. Foi uma revisão de vários artigos sobre CrossFit, e aí eles pegaram todos esses artigos e fizeram tabelas para a gente resumir e simplificar todos esses valores e resultados das pesquisas, tá? Homens tiveram maior número de lesões em relação às mulheres. E olha que interessante, pus até de vermelho, né? A taxa é de 3,1 lesões a cada 1.000 horas de treinamento no CrossFit. Diferente de outros esportes. Aí eu pus uma comparação aí para vocês verem, né? Na corrida de rua, é 2,3 a 33 lesões a cada 1.000 horas. No handball, é 2,5. No triatlo, é 5,4 lesões a cada 1.000 horas. Na ginástica, é 5,4, ou seja, é maior do que no CrossFit. O triatlo, a ginástica. No futebol, é 9,6 lesões a cada 1.000 horas, ou seja, é o triplo de risco de lesões do que no CrossFit, tá? E no rugby, né, 26 lesões a cada 1.000 horas. Isso é para mostrar para vocês que às vezes a gente fala, né, eu era uma dessas pessoas também que falava, não, pelo amor de Deus, não faz CrossFit, você vai machucar e tudo. Mas a questão não é essa orientação que você tem que fazer. Não é orientar a pessoa a não fazer o CrossFit. É orientar que a pessoa vai entrar para o CrossFit e ela tem que saber o seu limite. Ela não vai entrar e já vai levantar uma barra de não sei quantos quilos, igual o colega dela, que já está lá há 6 meses treinando, né? Então, esse é o problema do CrossFit. É porque ele tem um espírito muito competitivo, né? Então, a pessoa entra, ela já quer levantar a barra que o outro levanta, ela já quer completar o circuito no mesmo tempo que o outro completa. Então, esse é um problema do CrossFit, mas é o que ajuda também a pessoa a se desenvolver, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Mas o risco de lesão do tipo de treinamento de CrossFit não é alto igual a gente imagina ou imaginava, tá? Por isso que eu trouxe esse artigo aí para vocês. Agora, algumas lesões por tipo, né? Que eu já estou falando aqui há muito tempo, né? Então, vamos lá. Algumas lesões por tipo. O ligamento cruzado anterior, né? Nosso querido, todo mundo que vai estudar ortopedia vai estudar a LCA, né? Quem vai estudar medicina do esporte vai estudar a LCA. É um ligamento do joelho, ele está em uma posição cruzada com o ligamento cruzado posterior. Ele origina lá do côndilo lateral do fêmur, que é esse côndilo aqui, e insere ele na fossa intercondilar da tíbia, que é essa região aqui entre os dois côndilos da tíbia, tá? Aqui é o platô tibial, que também tem risco de fratura, mas não é o nosso foco agora. Deixa eu ver se nessa foto tem mais alguma coisa importante. Aqui, ó, ligamento colateral lateral, e lá na outra foto não tinha aparecido, aquele aqui, ó, ligamento colateral medial, tá bom? E aqui o menisco de azul, tá vendo? Esse desenhozinho aqui é o menisco de azul. Quando o paciente tem um trauma e sente que o joelho esticou demais, estalou para fora da articulação, geralmente
com esse desenho inferior direito aí, ó, a perna jogada para dentro, ou seja, rotação interna, a coxa jogada para dentro e a perna jogada para fora. As setinhas estão opostas, tá vendo? Faz como se fosse uma torção lá dentro do joelho. E aí, com o pé geralmente apoiado no chão, o paciente escuta um estalo. Então, a chance da gente ter um LCA lesado nesse mecanismo de trauma é muito grande. Então, assim, a gente tem que perguntar ao paciente como é que foi o mecanismo, como que ele acha que caiu, se o pé ficou preso no chão, se ele escutou um estalido, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é aspirar a articulação, que geralmente fica muito inchada. Se a gente aspira e vem sangue na articulação, e não só o líquido sinovial, que é bem amarelinho, transparente, se vem sangue, a chance de ser lesão de LCA é 70%, ok? Isso aí é legal da gente falar. Então, ó, o joelho está em valgo, ou seja, joelho para dentro, né? Lembrando aquela frase, né, que todo mundo ensina, que o valgo não cavalga, né? Para a gente decorar, ó. Então, o joelho está em valgo, o joelho para dentro, fêmur está rodado interno e a tíbia, que é a perna, está rodada externa, tá? Então, ele faz esse mecanismo de torção, escuta um estalido, tem hemartrose. Isso é clássico de lesão de LCA, tá, gente? Olha aí o mecanismo, é esse aí. O pé apoiado, o joelho em valgo, rotação interna do fêmur, rotação externa da tíbia. Mesma coisa, joelho em valgo, rotação interna do fêmur, rotação externa da tíbia e geralmente o pezinho aqui, ó, apoiado. Os testes para diagnosticar, né? Teste da gaveta anterior, paciente, a gente trava o pezinho aqui e faz a gente, como se puxasse mesmo uma gaveta, tá, gente? A gente puxa a tíbia e a gente vai ver a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Ela vai anteriorizar. O normal é ela não anteriorizar. Por quê? Porque o ligamento está ali para segurar, para travar. Entende? Como ele está rompido, aí geralmente isso aqui vai bem para frente. E tem o teste de Lachman também, que a gente compara essa estabilidade. Isso, gente, é muito difícil de fazer quando o paciente acabou de machucar. O joelho está inchado, está dolorido, ele não vai tolerar esse exame. Então, esse exame ele é feito alguns dias depois. A gente espera desinchar, se precisar, a gente aspira a articulação. Tem que ter muito cuidado ao aspirar a articulação. Eu até temo em falar isso, né? De que tem que aspirar, porque existe risco de infecção quando a gente introduz uma agulha dentro do joelho, né? Então, tem que ponderar, porque às vezes o paciente tem alguma ferida no joelho, aí você não vai fazer uma aspiração, não vai colocar uma agulha ali com risco de introduzir uma bactéria dentro da articulação e evoluir para uma artrite séptica, né? Então, eu falo assim, mas lembrando dos riscos e pós e contras, tá? Como que vai se apresentar para a gente nas imagens essa lesão de LCA? Pode ter uma fraturinha, que é a fratura de Segonde, no raio-x, ó, que ela é patognomônica de ruptura de LCA. O que é isso? Se você tem a suspeita, faz um raio-x e tem essa fraturinha, é certo, confirmou o diagnóstico praticamente, tá? Aqui ela também, ó, no desenho, é essa representação aqui. E a gente, na maioria das vezes, se eu não puder falar 100%, a gente faz a ressonância magnética, que é o exame adequado para a gente ver partes moles, que é tendões, ligamentos, tá? E aqui a gente vê o normal, o ligamento tá bem esticadinho aqui, completo, no interior do joelho, no trajeto dele, e aqui a gente não vê ele, né? Ele aqui tá machucado, tá rompido, tá? Então, essa é a diferença que a gente vai ver de uma ressonância normal para uma ressonância com a lesão. Em alguns casos, não é fácil, tá, gente? Em alguns casos, essa imagem ela é um pouco confusa, você não tem certeza se está inteiro, se não está. Por isso que a gente, às vezes, precisa entrar em contato com o radiologista, porque ele teve acesso à visualização daquelas imagens, daqueles cortes, né, um atrás do outro ali no computador, então, para ele é mais fácil definir se houve ruptura ou não, tá? 70% a 100% de precisão. Até mais, tá, gente? Até mais de 70 aí. Os estudos atuais mostram 80% até 90% a 100% de precisão. Então, vamos lá. Quando um paciente teve lesão de LCA, qual que é a história natural daquilo, né? Se ele não fizer nada, né? Se ele não fizer nada, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter algumas lesões associadas, né? A ruptura do menisco pode ter acontecido no trauma ou pode ir acontecendo ao longo do tempo.
porque aquele joelho ele está instável agora, ele não está estável mais. Então, ele tem um movimento interno que prejudica o menisco, prejudica outras partes ali da articulação também, a espinha tibial. Então, o osso começa como se fosse a raspar onde ele não estava acostumado, porque criou uma instabilidade ali na articulação, né? E quando essas pessoas voltam ao esporte, ou seja, a carga é ainda maior para esse joelho, o risco de artrose é muito grande, tá, gente? O risco de evoluir com desgaste dessa articulação com artrose é enorme. Então, a gente sempre orienta, se o paciente vai voltar ao esporte, se é um paciente jovem ainda, ativo, a gente recomenda o tratamento cirúrgico para reconstruir o ligamento, tá? Além disso que eu falei da estabilidade, também existem agentes, né, inflamatórios, citocinas anti-inflamatórias, que também aumentam o risco de osteoartrose, de desgaste após o trauma. Então, assim, é um ambiente propício para desgaste e para artrose. Então, a gente tem que ficar bem atento. Se for um paciente mais velho, que não tem demanda, às vezes ele já tem seus 50, 60 anos, não quer fazer mais nada, só estava brincando com o neto, aí a gente pode até pensar, né? Mas a maioria a gente acaba indicando tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico é esse aqui, que é a reconstrução, que é o consenso atual, tá? Para o paciente retornar ao esporte e diminuir o risco de osteoartrose. Então, como a gente está na aula de lesões de esporte, né? O paciente teoricamente é jovem, é ativo, então a gente vai indicar reconstrução. Existem 2 tipos que a gente pode utilizar, que é o tendão patelar ou flexor, que vai ser o nosso enxerto. A gente vai retirar uma parte do tendão patelar, ou a gente vai tirar 2 tendões flexores, que é o grácil e o semitendíneo, para construir um enxerto e colocar ali na posição mais semelhante possível à anatomia original do LCA, tá? É isso que a gente faz na técnica de reconstrução. A gente faz essa reconstrução e trava com um parafuso ou com outros tipos de material, né? Isso aí é mais profundo, mas é só para vocês entenderem que a gente reconstrói, faz essa reconstrução com um enxerto do próprio paciente, tá? Com outra parte do corpo do paciente, ou o tendão patelar ou os flexores. A ligamentização ocorre após 3 meses, ou seja, é a integração aqui do enxerto no osso, tá? E uma nova vascularização, vem uma nova artériazinha ali pro enxerto novo. De LCA é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa de ligamento cruzado anterior? Que eu vou passar para a próxima doença, para o próximo tipo de lesão no esporte. Se quiserem perguntar no final também. O pessoal fez algumas perguntas aqui no chat, aí acho que fica melhor no final, porque também tem algumas de assuntos anteriores. Ok. Aí pode continuar aqui, depois eu falo as perguntas para você, pode ser? Claro, com certeza. Obrigada. Então, vamos continuar. Fratura de escafoide, né? Olha como eu disse antes, a imagem do atleta caindo com a mão espalmada, tá vendo? Essa é a imagem, é um mecanismo de trauma para ter uma fraturinha aqui, ó, do ossinho escafoide. Olha o escafoide, olha a fratura. Esse desenho ilustra bem, né? Geralmente é homem, 2-1, a cada 2 homens, uma mulher machuca, então é mais homem, 3ª década de vida, e esportes de contato. Gente, a região que o paciente vai sentir dor é muito específica, geralmente é na tabaqueira anatômica. Isso é interessante porque às vezes o paciente tem uma dorzinha no punho, mas ele está mexendo, não está tão inchado. Então, o problema da fratura de escafoide é ela passar desapercebida. Então, o que você vai fazer se o paciente chegar com uma dor no punho? Sempre lembrar de fazer a palpação da tabaqueira anatômica, porque o escafoide está naquela região. Então, é uma região onde ele vai sentir dor. E a gente não pode deixar passar. Por quê? Esse osso, ele é 80% coberto de cartilagem. Então, é um osso de difícil consolidação. É difícil ele colar, porque ele tem a maior parte dele coberta de cartilagem. E, além disso, o suprimento sanguíneo dele é retrógrado, ou seja, a artéria vai lá na frente, entra... vamos acompanhar aqui com o meu mouse. A artéria vai lá na frente, entra na pontinha distal dele e vai voltando. Ou seja, é uma vascularização retrógrada, de fora para dentro. De fora não, né? De distal para proximal, tá?
E isso torna o polo proximal, que é a partezinha mais proximal, a região com menos sangue e mais chance do osso não colar, do osso necrosar. Então, esse é um osso bem delicado, é o escafoide. Então, não deixar passar essa fratura é o mais importante, porque diagnosticou, tem que tratar. Se não tratar, a chance de virar pseudartrose é quase 100%. Então, vamos aqui. Imagem da esquerda, uma fratura de polo um pouquinho mais proximal, ou seja, mais risco de osteonecrose, mais risco de pseudartrose. Por quê? Lembrando, o sangue vem, entra na pontinha e volta, ou seja, vascularização retrógrada, né? Então, essa região com menos sangue é a mais difícil de consolidar. E aqui o raio-x com a fratura na cintura, que é uma fratura um pouquinho melhor, mais fácil de consolidar. Lembrando que quando você vai pedir raio-x de punho, a gente pede o AP e o perfil, que é o básico, né, gente? AP e perfil, de frente e de lado. Mas no escafoide, a gente tem que pedir o AP com o desvio unar, ou seja, o punho apontando para o lado unar aqui do antebraço. A una está aqui, por isso chama desvio unar. Quando a gente faz o desvio unar, a gente estende o escafoide. Ele que está ali dobradinho, ele fica todo esticadinho. E aí a gente consegue ver a fratura melhor. Então, às vezes, uma fratura que não seria possível de ser visualizada no AP, ela passa a ser visualizada no AP com desvio unar, ok? Que a gente estende e estica todo o ossinho ali. Fica mais fácil de visualizar a fratura. 25% das fraturas de escafoide não aparece na radiografia inicial, ou seja, é muito, né, gente? Ela não aparece no raio-x assim que você bate. Então, tem a fratura, mas não mostrou no raio-x. Então, a gente tem que suspeitar. Quando a gente suspeita, a gente tem duas opções. A primeira é a gente colocar uma tala de imobilização e repetir o raio-x em 2 semanas. Por quê? Em 2 semanas já vai acontecer o processo local de reabsorção óssea ali no local para vir a começar o processo de consolidação. Então, como tem essa absorção nos primeiros dias, a fratura fica nítida com 2 semanas. Então, uma fratura que não era possível de ser vista no dia que machucou, após 2 semanas ela vai ser vista na radiografia, tá? Mas se você está num serviço que tem plano de saúde, tem em particular, você tem a opção de fazer uma ressonância. A ressonância vai mostrar, mesmo no primeiro dia, a fratura oculta do escafoide. Oculta porque ela não foi vista no raio-x. Olha aqui a listrinha branquinha. A setinha está mostrando aqui.Essa fraturinha é bem pequena, ela não ia ser vista realmente na radiografia, tá vendo? 25%, gente, é muita coisa, né? 1 em cada 4. Então, lembrar dessas duas opções aí de conduta na fratura oculta de escafoide, tá? As opções de tratamento para fratura de escafoide. Conservador, com imobilização à esquerda aqui, longo, envolvendo o polegar, ou cirúrgico, com um parafusinho. Quando que a gente vai indicar uma ou outra, aí já é outra aula, tá, gente? Então, é bem mais profundo, mas para vocês saberem que existem os 2 tipos de tratamento. Conservador com gesso longo, envolvendo o polegar, ou o parafusinho de Ebert aqui. O legal desse parafuso é que o passo de rosca é diferente na cabeça e na pontinha. Ou seja, à medida que a gente vai girando o parafuso, ele vai juntando e fazendo uma compressão do foco de fratura, juntando os 2 fragmentos, para aumentar a chance de consolidar, já que é um ossinho difícil de colar, igual eu falei, né? Agora, a última lesão, de mão também, porque eu tenho um videozinho legal e eu quis colocar para vocês, é a lesão do ligamento colateral ulnar do polegar. Onde está esse ligamento? Esse ligamento está aqui, ó, vocês estão me vendo? Esse ligamento está nessa articulação do metacarpo com a falange, bem na região ulnar, chama colateral ulnar do polegar, tá? Da articulação metacarpo-falangiana, que é essa aqui. Esse ligamento, ele vai ser machucado, né, quando a gente faz um mecanismo de abdução do polegar com muita força, né? Quando esse polegar, ele é abduzido. Por exemplo, um goleiro que leva uma bolada, né? E pode sair do lugar ou não. Nessa imagem da radiografia, teve luxação, mas não é o mais comum. O mais comum é não ter a luxação e só ter a lesão. A lesão pode ser com uma fraturinha pequenininha, que é a avulsão,
ou pode ser uma avulsão pura, ou seja, uma lesão só ligamentar que nem vai aparecer na radiografia. Então, o diagnóstico é no exame físico. A gente vai testar a estabilidade do dedo para um lado e para o outro. Outros nomes para essa lesão de Stenner é polegar do esquiador ou do goleiro. O do goleiro eu já expliquei para vocês, né? Bate a bola aqui. O do esquiador é porque geralmente o esquiador cai com a mão em cima do esqui assim, e aí faz esse movimento de abdução do polegar. E aí rompe o ligamento, que é esse azulzinho. Olha que gracinha. Ele rompe, e aí, dependendo, se ele tiver rompido completamente, dependendo do exame físico, é de tratamento cirúrgico. Aqui o goleiro, ó. O tratamento é cirúrgico quando tiver um desvio de fragmento maior que 2 milímetros ou uma instabilidade franca ao exame físico na hora de testar. E aí, olha só, um vídeo mostrando como está instável essa articulação por causa da lesão. Ali eu mostro também um aumento de volume. Quando eu passo o dedo, eu estou mostrando que está inchado, tá vendo? Tá bem inchado ali. Ó, aí eu testo a estabilidade assim, ó, dessa forma, tá vendo? E não tem um endpoint, que é um ponto de parada. Tá soltinho o dedo ali. Teve a lesão completa nesse caso. Antes mesmo de abrir, antes mesmo da cirurgia, eu já sabia que a lesão era completa. Ó, aqui, ó, minha pinça tá pegando o ligamento. Vou ligar o vídeo. Fiquem atentos aqui, ó. Esse é o ligamento rompido. Olha lá, soltinho. Viu? Olha lá. Não tá segurando mais nada. O papel dele era segurar ali, ó. Beleza. Agora, o pós-operatório, né? Com 1 semana, com 6 semanas, a gente tirou a tala. E hoje, como é que tá? Nem aparece cicatriz e voltou a estabilidade. Então, gente, eu acho que era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês, né? O mais importante é lembrar de evitar essas lesões, prevenir, né? Como é que a gente vai fazer isso? Orientando movimentos e técnicas corretas de cada esporte, equipamentos adequados, proteções recomendadas, né? Por exemplo, a caneleira no futebol, ou aquela caneleira de antebraço do taekwondo, a luva do boxe, né? E um preparo físico adequado. Quanto melhor o reforço muscular desse atleta, menor o risco de lesão. Bom, trabalhar equilibrando os grupos musculares, né, o que eu falei, força, flexibilidade, agilidade, coordenação. E os tecidos mais fortes, hipertrofiados, têm menos risco de lesão. Ou seja, quanto mais hipertrofia, quanto mais força muscular, quanto mais desenvoltura da musculatura, você vai ter menos risco de lesão muscular, tá? Esse atleta, ele é um exemplo. Ele é um atleta de handball da Croácia e nesse campeonato ele foi o atleta que mais goleou. E ele não tem o 4º dedo da mão, porque ele teve um machucado, uma lesão com anel, e ele tem o 4º dedo amputado. E ele foi o atleta guerreiro que mais goleou nesse campeonato da Croácia. Aí. Pronto. Estou aberta aí para as perguntas. Má, então eu vou fazer as perguntas que o pessoal pediu aqui no chat. Primeiro, a Bruna Nicolau perguntou: doutora, a espondilolistese tem fatores genéticos associados ou é só por estresse? Não, a espondilolistese, existem vários tipos de espondilolistese, várias causas. Então, tem um componente genético, tem o componente de ser atleta, né, que são as fraturas por estresse, tem um componente de composição corporal, alteração anatômica, tem a fratura, a listese degenerativa, que é do paciente mais idoso. Então, são vários tipos, é uma entidade bem grande, assim, bem rica mesmo. A segunda pergunta foi: doutora, Hill-Sachs reversa sempre é cirúrgico? Não, se ela for pequenininha, ela não é cirúrgica, ela é conservadora. Tudo depende do tamanho da lesão, depende da instabilidade ou da estabilidade, né? Depende da disposição e da demanda do paciente, né? Se é um paciente atleta, que vai continuar julgando, que precisa daquele ombro 100%, ele vai operar, né? Mas tem muitas indicações e contraindicações, então a gente tem que seguir os protocolos realmente.
Doutora, os estabilizadores não são ruins para o desenvolvimento da musculatura? Os estabilizadores? Deve ser as bandagens, né? Então, as bandagens, quando elas são utilizadas, por exemplo, no punho, todo dia, porque o paciente acha que ele se sente mais confortável com aquilo, isso me deixa louca, porque realmente isso diminui a desenvoltura da musculatura, diminui o movimento. Então, não é um uso contínuo, não é um uso dia, noite, meses seguidos, né? Os estabilizadores, eles são feitos para serem utilizados em pontos específicos, dias adequados, né? São selecionados para serem utilizados. Não é para sair utilizando sem um protocolo, sem recomendação, né? Senão ele pode prejudicar o desenvolvimento da musculatura, sim. O pessoal perguntou também a respeito se existe alguma comprovação do uso de kinesiotape para recidiva de lesões de luxação ou deslocamento do ombro, de tornozelo. Eu não sei se tem um artigo que comprove isso, né? Mas na prática a gente vê que melhora muito a propriocepção, então pode ajudar sim. Mas eu não sei se tem algum artigo que já comprove isso, tá? Paciente com osteoartrose já instalada, consequência de lesão de LCA, não é indicado mais a cirurgia? Depende, né? Se for uma osteoartrose bem inicial, que ele tem uma instabilidade do joelho, a gente vai fazer a reconstrução, né? Mas se for uma artrose muito grave, um paciente já com 65 anos, a gente vai optar por uma artroplastia do joelho, né? Uma prótese de joelho. Então, depende, né, do paciente, do perfil, do grau de osteoartrose, tá? Ok. Lucas Marques disse que há 7 anos teve uma ruptura de menisco devido a trauma de basquete e ele não realizou a cirurgia. E ele perguntou se hoje, mesmo treinando musculação, ele corre o risco de voltar a lesionar esse menisco. Então, a lesão já foi feita, né? O que ele corre risco é de vir a desenvolver alguma dor por causa dessa lesão antiga, né? Às vezes um desgaste ali, mas ele está fazendo muito bem em fazer o reforço muscular, que é o que eu orientaria para ele se ele estivesse lá no meu consultório, né? Fazer o reforço muscular e não parar, nunca, tá? Sempre agora, para evitar de vir a ter dor por causa daquela lesão. Mas se tiver novos machucados, vão ser novas lesões, provavelmente. Gabriel Monteiro perguntou: existe o problema de hipertrofia muscular acelerada para ligamentos e tendões desses músculos que não acompanham o crescimento? Lê de novo, não entendi direito. Doutora, existe algum problema de hipertrofia muscular acelerada para os ligamentos e tendões desses músculos que não acompanham o crescimento? Então, se você estiver falando de adolescente, né, crescimento de criança, sim, existe um risco. Mas eu acho que você está falando do crescimento do próprio músculo. Então, o que eu indico? A hipertrofia, ela tem que ser gradual, porque senão pode vir a ter problemas. E esse é o problema da gente fazer também o uso de esteroide para hipertrofia rápida. Então, a hipertrofia rápida nunca é a hipertrofia programada por um profissional físico, ela geralmente é uma hipertrofia por medicamento, por esteroides. Não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, mas é ruim. Tem só mais uma. A questão do joelho valgo, quando a gente fala de levantamento de peso olímpico, existe fora o fortalecimento da musculatura glútea, existe algo que possa melhorar? No caso então, reforço de musculatura glútea e... Não, o glúteo médio mesmo, é o principal, tá? Rotador externo. Pode fortalecer bastante isso aí que vai ajudar no seu joelho. Isso garante estabilidade na hora que você for levantar o peso, é isso aí. Já tá no caminho certo. Bom, acho que são essas as perguntas.
Muito obrigada, doutora, pela aula, foi excelente. O pessoal aqui elogiando no chat também. Muito didática e foi muito bom para todos que puderam acompanhar. Obrigada mesmo pela oportunidade. Agradeço o convite e espero que tenham aproveitado a aula. Se tiver ainda alguma dúvida, quiser, né, me mandar depois, só me acompanhar lá no Instagram, tá? Isso, foi o pessoal seguir a Marcela para acompanhar. Ela sempre posta muitas dicas, muitos assuntos interessantes para quem gosta de ortopedia, não só para o pessoal que faz medicina, mas de outras áreas também. Hoje eu postei sobre cuidados com gesso. Ninguém sabe, chega gesso tudo bagunçado, gente. E vocês vão ter que orientar o paciente de vocês. Tem que saber cuidar do gesso. Senão o tratamento, ó, não adianta nada. Verdade, excelente. Obrigada, obrigada. Fico muito feliz de contribuir e ajudar aí. Eu enviei o link para o certificado